Nessa oração, vamos mentalizar os nossos lares, os nossos familiares, os nossos locais de trabalho, os colegas, todos que estão passando por essa situação constrangedora, por assim dizer, uma situação não muito agradável, que assolou a nossa cidade, principalmente, que esteve livre de todas as intempéries por um bom tempo, e na data de hoje e de ontem se manifestou. Então vamos pedir a proteção divina, que Deus, através do nosso querido Mestre e dos bons espíritos que nos acompanhem, que dilatem as nossas mentes, apazigue os nossos corações, para que a gente possa perceber a finalidade dessas situações, que a gente possa desenvolver habilidades, desenvolver pensamentos, e assim a gente possa evoluir. E se for possível, não proporcionar que essas situações ocorram costumeiramente, como vem assolando o nosso pequeno planeta. E dito isso, damos por iniciada essa nossa conversa, dizendo que assim seja. Assim seja. Então, pessoal, vamos fazer mais um bate-papo. No Livro dos Espíritos, tem um capítulo chamado A Lei de Destruição. E nesse capítulo, Kardec pergunta para os espíritos, por que tem que ter as destruições? Por que a gente tem que sofrer? Por que coisas terminam? E abordando um pouquinho mais adentro desse capítulo, tem um trechinho que fala sobre os flagelos destruidores. O que seriam esses flagelos? Seriam situações, tal qual nós tivemos ontem, naturais, coisas da natureza, que vêm e causam uma catástrofe localizada. Destrói-se tudo aquilo que a gente construiu, aquilo que a gente ama, aquilo que a gente põe muita energia em cima. Por que essas coisas acontecem? E se está dentro do capítulo do Livro dos Espíritos, a gente tem que entender que faz parte da lei. E aí o Kardec perguntando, os espíritos responderam de uma forma muito tranquila, que essas coisas acontecem para que a gente evolua mais depressa, para que a gente retorne ao caminho certo e a gente acelere os passos da nossa evolução. Estranho, né? Como nós estamos trabalhando com tanto afinco, com tanto amor, construímos lá nossa casinha, gastamos um rio de dinheiro, fizemos financiamento, vamos ficar devendo 30 anos, aí do nada vem, quebra, derruba tudo. Qual é a justiça de Deus nesse flagelo, nessa situação específica? Aí nós temos que pensar como é que Deus age, como é que nós educamos nossos filhos. Se nós educamos nossos filhos muitas vezes, não de forma direta, incisiva, dando uma palmada, mas mostrando todo o entorno, todo o caminho que pode gerar aquele erro, como é que Deus age? Deus que é nosso Pai, nosso Criador. De que forma Ele vai fazer com que nós nos atentemos? Então vamos lá. O Edson conheceu uma menina, resolveram casar, e aí a vida deles passou a ser construir.
E a gente trabalhou bastante, ao longo de 30 e poucos anos, construindo uma coisa material. Como é que Deus vai nos explicar que essa coisa material não é o que é importante? Não é o que é o mais necessário na nossa vida. Nos faz falta, nos dói. A gente tem que puxar mais recursos, mais tempo de vida, mas não é o mais importante. Vocês vejam a nossa casa, está o telhado, uma parte dela quebrada, mas a gente continua funcionando do mesmo jeito. O que é o mais importante? A materialidade? Aquela estrutura que muitas vezes a gente cria inimizades, a gente cria situações de ódio, de rancor. Isso aí vai ficar. Olha que bonito. Fica. Tudo vai ficar. Termina. Dizem que na época de Cristo foi feito a casa do caminho, que era onde os apóstolos atendiam as pessoas que necessitavam. Está escrito, tem registros, era no caminho de Damasco, mas ninguém sabe onde é que era a casa. Ninguém tem uma foto, ninguém sabe quais eram as pedras. O que fica é a obra. O que importa é a obra. O Edson casou com a Kelly. Qual que é a obra da família? Os filhos, o convívio, a possibilidade de um auxiliar o outro a crescer, auxiliar os filhos a se desenvolver, a se tornarem homens do gênero hominal, responsáveis, comprometidos com o bom andamento, com o bom crescimento da sociedade. E às vezes a gente perde isso, por foco na materialidade. Vejam quantas coisas aconteceram em 24 horas. Como mudou o nosso pensamento. A gente nem percebe. A gente passa no trânsito, está todo mundo meio calmo, tranquilo. É uma segunda-feira, é dia de a gente estar afobado. Está todo mundo comprometido, pensando no outro. As ambulâncias correndo, todo mundo parando para a ambulância andar, deixando os bombeiros passar. Como é que nós vamos aprender se nós não passarmos pelo problema? Existe uma outra lição junto a essa. É da gente aceitar, aceitação. Pois nós não temos capacidade de gerir esse problema. Nós não temos como evitar que ele ocorra. O nosso, que foi uma chuva de pedra, uma forma bem forte, nós não temos como evitar. Mas nós temos como criar mecanismos para que o sofrimento do nosso semelhante não seja tão grande. Existe exemplo para isso? Existe. Vamos pensar no nosso Hospital Santa Terezinha, que é o Hospital SUS. Você sabe quantos atendimentos tiveram ontem? Depois do ocorrido, que as pessoas caíam do telhado tentando arrumar, tomavam um choque, se cortavam. E as pessoas estavam sentadas, aguardando atendimento e entendendo que o outro precisava mais do que ele. Diz que teve mais de 120 atendimentos de urgência.
Todo mundo tranquilo? Todo mundo aceitando? Todo mundo entendendo que nós não necessitamos subir em cima do telhado, principalmente de Brasilite? Fibrocimento, né? Brasilite é a marca. Úmido, quebradiço, porque vai entrar água onde já entrou água. O que é mais importante? Já entrou água dentro de casa. Cuida-se das pessoas. Nós aceitarmos que podemos mudar essa situação. O hospital está interditado em quase a sua metade. Porque da mesma forma que quebrou os telhados das nossas casas, quebrou o telhado do hospital. E aí vem aquele outro detalhe. Aprendemos que o importante é o ser humano. Aprendemos que nós podemos dar preferência à vida. Aprendemos a obrigação de cobrar daqueles que nos representam. Que principalmente nos locais mais problemáticos, nos locais mais sensíveis, como o hospital, não tenha telha de fibrocimento. Da mesma forma que quando a gente passa nas rodovias mal feitas, com buracos, causa acidente, há mortes, responsabilidade é nossa. E aí a gente diz, meu Deus, o que aconteceu? Nós que fomos deixando. Ano passado, nós tivemos um evento muito triste no nosso estado. Muito pior do que o que tivemos aqui na nossa cidade. Onde inúmeras vidas foram perdidas. Inúmeros recursos foram desviados. Até hoje, existem locais, casas, vidas que estão completamente dilaceradas. E por uma fatalidade dessas situações naturais da natureza, agravadas pela gestão humana, onde não havia sido feito uma drenagem no rio, onde é feito barragens retendo água em sequência uma da outra, onde não é dado um aviso de risco, onde as pessoas fizeram o uso da corrupção, dos ganhos pessoais contra os ganhos da sociedade. Que lição a gente teve? A Fábio vai lembrar que nós comentávamos com a dona Samira e o seu Vitório, que a gente disse assim, meu Deus, conhecendo o pensamento divino, a forma que Deus tem para nos educar, tudo o que aconteceu ano passado, e tudo que nós não fizemos, a gente quer o quê? Quer que Deus nos eduque como? Nós aqui estávamos muito bem, obrigado, ano passado. Nós tivemos problemas em Aratiba, eu acho que tivemos algum problema em Barão, alguma coisa em Getúlio. Vocês desculpem, mas nós estávamos assim, ó. Nós somos inatingíveis, nós somos escolhidos por Deus. Se nós não usarmos a inteligência, que é um princípio nosso do espírito, aquilo que nós temos que desenvolver, e achar essas alternativas, e compreender os motivos do porquê acontece, focarmos naquilo que realmente importa, que é o ser humano, que é o nosso semelhante, que é a nossa família, Deus vai nos chamar a atenção de alguma forma. Deus sempre nos chama a atenção de alguma forma.
E, ó, está errado. Está indo para o caminho errado. Teu foco está errado. Mas não matei ninguém. Ok, não matou ninguém. Mas o teu pensamento está errado. Tu pode não ter matado, mas você aceita que o outro mate. Ótimo. Qual que é a diferença? De puxar o gatilho, a gente está agindo junto. Trazendo para uma coisa mais leve. Se nós andarmos no trânsito, na estrada, e a gente cai num buraco, o que a gente faz? Por que nós caímos no buraco? O buraco estava lá. A gente está dirigindo. Nós estamos olhando e nós não vimos. Se a gente não viu o buraco, daqui a pouco a gente não vê um animal cruzando a pista, uma criança cruzando a pista. A gente não vê alguém entrando na pista de modo descontrolado. A gente cai no buraco com uma chamada de atenção. Ó, tu está desatento. Diminui a velocidade, encosta se for o caso, repensa no que tu está fazendo, o horário que tu tem para chegar, qual que é o teu foco, no que tu está te preocupado. Você está na estrada para cuidar da estrada, para cuidar da vida de todos aqueles que você nem faz ideia que vão estar na estrada. Tá certo esse meu pensamento? Estranho. Então vamos lá, eu entrei em Erechim, peguei meu carro. Estou indo escolhe um lado, Porto Alegre, Concórdia, qualquer lado. E eu dou uma mosqueada, bato, e numa felicidade do destino eu não mato ninguém, mas eu fico preso nas ferragens. Alguém de algum lugar que eu não faço a menor ideia vai ter que pegar o telefone e ligar para alguém que eu também não sei quem é, para chamar uma ambulância para daí sair não sei da onde para ir lá me buscar. Aí vem os bombeiros, vem a ambulância, tranca a pista. Perde, sei lá, 2, 3 horas para me tirar de dentro do carro. As pessoas estão 2, 3 horas esperando. Tem gente que tem que ver a família, tem gente que tem problema em casa. Tem gente que vai perder o emprego, porque não vai chegar na hora que tinha programado. Por quê? Eu resolvi andar que nem um moscão e sofrer um acidente. Por estar desatento. Então nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós somos responsáveis pelaquele entorno que nós nem conhecemos. É isso que traz o Espiritismo para nós na questão familiar. Nós temos esse grupo familiar hoje, que em outra encarnação era outro, na outra vai ser outro, no outro era outro. E todos nós, se somos codependentes, interdependentes, nós estamos ligados. Então, quando vem um flagelo que nos chama a atenção, é porque nós, enquanto sociedades, estamos desatentos. Nós estamos mais preocupados com alguma coisa que não faz sentido. Gente, aqui, nosso problema aqui, não sei se morreu 1 ou 2 pessoas. Mínimo. Atrapalhamos muita gente. Seria tão mais tranquilo se nós estivéssemos preocupados uns com os outros? Não seria mais fácil? Quem sabe Deus não precisaria nos instigar a evoluir? A gente costuma dizer que nós estamos
chegando numa época de separação do joio e do trigo. Os espíritas têm a mania de chamar, passar do mundo de expiação para o mundo de prova, não, do mundo de regeneração. Eu já estou tão antigo nisso aí que eu já esqueci. Então, se nós formos preocupados, essas coisas acontecem de forma natural. Deus não precisa mais dizer, vamos separar esse aqui. Acontecem situações, a gente vê os caras jogando lixo na rua agora, porque estou tirando lixo da minha casa, então me dou direito a trancar a rua. Na rua tem gente que vai para o hospital, não sei se você sabe. Tem uma criança que está com febre, tem algum idoso que precisa de atendimento. Ah, mas eu estou bravo porque quebrou as telhas da minha casa. Queremos melhorar o nosso mundo? Queremos não ter mais sofrimento? Comecemos a estar atento, a olhar para o próximo com carinho, com compreensão, com responsabilidade. Lembrando que Deus não é bom, segundo nos traz o Livro dos Espíritos. Uma das características de Deus é que Deus é justo e bom. Se nós queremos bondade, nós temos que ter justiça. Então, façamos as nossas análises, vamos ver se a gente está agindo realmente com justiça. Se nós formos justos, vamos ter bondade. Isso não quer dizer que nós não vamos ter problemas. Isso não quer dizer que nós não vamos estar numa cidade que vai cair granizo. Não quer dizer que o nosso carro não vai ser atingido. Não sei se alguns de vocês tiveram um carro atingido. Eu tive 2. Aí você diz assim, e aí, graças a Deus, eu tive 2. Eu e da minha esposa. Foi atingido quanto? Um pouquinho assim. Tem gente que está com o carro pipocado. Tem um colega nosso que chegou a rasgar a lataria. Ninguém se acidentou. Sejamos gratos por isso. E aprendamos a lição que vem desse sofrimento. Que nenhum sofrimento é necessário a gente passar se ele não trouxer ensinamento. Então, vamos passar o caminho, aprender, sem precisar sofrer. Ele sempre vai ser um pouquinho melhor. Certo, pessoal? Era isso que nós tínhamos para explanar. E nós vamos fazendo essa prece, encerramento. Vamos pedir para que possamos estar recebendo um passe. Esse passe hoje sendo um passe coletivo, pois as condições físicas no momento não permitem que a gente faça o passe individual, mas ele é tão efetivo quanto que nós possamos fechar os olhos nesse instante e visualizarmos a figura de Jesus, seus braços estendidos, nos ofertando um abraço. Que esse abraço nos energize, nos acalme, que nos traga paz. Que toda essa emanação, essa energia, essa luz, seja por nós absorvida como forma de uma bateria. Que tenhamos dentro de nós a vibração de nossas células, neste amor, nesse carinho, e que possamos, nesse abraço, que agora bem apertado Jesus nos dá,
possamos distribuir com quem estivermos, levando a presença amada do querido Mestre através de um abraço fraternal, dizendo com o coração aquilo que muitas vezes a boca assim não permite, por falta de linguagem ou por excesso de sentimento. Que possamos, no resto da semana que se inicia, viver a presença de Jesus, nos acalmando aqueles que se apresentam a nós, e vivenciando a presença de Jesus vivo nos nossos corações. E que assim seja. Que assim seja.